Richard Rios tem proposta aí milionária da Roma, mas o Palmeiras negou, hein? A primeira proposta pelo Richard Rios. E a proposta é de 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, hein? Ou seja, é uma super proposta pelo Richard Rios. Mesmo assim, o Palmeiras nega a princípio. Vale lembrar que o Palmeiras já negou outras propostas pelo Richard Rios na última janela. E detalhe, gente, por que o Palmeiras está negando a princípio os 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus? Porque o passe do Richard Rios, ele é muito dividido. O Palmeiras tem 70%, o Guarani tem uma porcentagem, o Flamengo tem uma porcentagem e o Richard Rios tem 10% aí do seu passe. Ou seja, é um Richard Rios que despontou muito no Super Mundial de Clubes, titular absoluto da seleção colombiana, que vem sendo um dos principais jogadores do Palmeiras, mas que o Palmeiras, a princípio, não aceita. E você vê como o Palmeiras tem dinheiro, gente. Como o dinheiro não faz falta para esse Palmeiras. Negar uma proposta de 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, é muito surreal, é algo muito bizarro, e o Palmeiras, por enquanto, vai bater o pé. O Palmeiras, por enquanto, não vai aceitar, mas provavelmente é o desejo do Richard Rios, né? Ir para a Europa, até porque a proposta salarial é muito maior, ele teria direito a alguma coisa nesse passe, e o próprio Richard Rios, gente, já negou, tá? Ele prefere a Roma do que o Zenit. Parece que o Zenit da Rússia fez uma proposta ainda maior que a da Roma. A proposta salarial para o Richard Rios no Zenit é exorbitante, ou seja, poderia ter uma dupla de Richard Rios e Gerson, mas o Richard Rios, ele prioriza a Roma e outros clubes de ligas maiores da Europa para ser ali uma figura firme ainda na seleção colombiana. Pô, eu vou falar a verdade, 25 milhões de euros, eu acho que é um baita valor. Eu, se fosse o Palmeiras, eu negociaria, porque eu disse também, para não dizer que é clubista, quando foi o Gerson, eu dizia, cara, tem que negociar por 25 milhões de euros, só que não tem jogador do mesmo preço para substituir. E o Richard Rios, Piperno, eu negociaria por 25 milhões de euros mais 5 de bônus, e o Palmeiras está batendo o pé, Piperno. Será que o jogador pode ficar incomodado ou não tem porquê, na sua opinião? Tudo bem, Pilhado, Bruno, Raí, um abraço à nossa audiência. Bom, primeiro o seguinte, né? Essa foi a informação que a gente deu na quinta-feira. Você lembra que eu até brinquei com você? Falei, Pilhado, conversa com o teu amigo lá, que é empresário dele, porque a informação é essa. A Roma hoje fez o primeiro contato oficial e a proposta de 25 mais 5. E aí, o que acontece? O Palmeiras não quer 25 mais 5, o Palmeiras quer receber 30. Então, aí, Pilhado, essa tua questão que é muito boa, se deve ou não vender por 25, se está ou não em condição de recusar isso ou não, isso também expõe a nova realidade do futebol brasileiro. Não tão nova assim, que a gente já vem falando disso nos últimos tempos, mas que vai ficando cada vez mais claro. Ou seja, o Palmeiras e o Flamengo, eles não vão mais vender por qualquer coisa. Você vai falar, mas 25 milhões é qualquer coisa? Bom, Palmeiras outro dia pagou 25 no Vitor Roque. Então, não são 25 milhões de euros que vão, nesse momento da vida, tirar o Palmeiras do sério. A questão é como é que o jogador vai reagir. Porque o jogador, ele quer jogar na Europa, ponto. Quer dizer, qualquer jogador minimamente, né, com alguns miolos, é óbvio que ele vai querer jogar na Europa. Eu, se fosse pai de um jogador de futebol, meu filho recebesse uma proposta para jogar em Roma, em Paris, em Londres, e o moleque fala assim, eu não vou, pai, não tô afim, puxa vida, eu gosto do churrasco daqui, pô, enfim, eu colocar o moleque para fora de casa, pelo amor de Deus, né? Isso eu estou seguindo, inclusive, o modus Bruno Prado de pensar e raciocinar, porque o moleque não teria juízo, então tem que ir.
Então, eu entendo o jogador. Agora, o Palmeiras e o Flamengo não vão mais se ver na parede quando surgir esse tipo de proposta, se ver na obrigação de negociar. No caso do Richard Rios, o Palmeiras tem 70%, o Guarani 14%, o jogador 10% e o Flamengo 6%. Eu fico imaginando, Pilhado, como deve estar hoje o estado de tensão de um diretor do Guarani, de um dirigente do Guarani, com a perspectiva de colocar a mão em 14% dessa bolada e tá do outro lado ouvindo a Leila falar, não quero. Ele deve estar maluco na vida, né? 14% de 25 milhões certamente colocaria a vida do Guarani em ordem hoje. Mas não vai mexer com a normalidade do Palmeiras. Se fosse 25 milhões de euros por um jogador do Corinthians, o Corinthians entregaria até um pedaço da arena, que está numa pindaíba danada devendo para todo mundo. Se fosse por São Paulo, não sei se entregaria um pedaço do Morumbi, mas certamente um tapete vermelho para entregar ao jogador, o presidente Casares arrumaria. No caso do Vasco, Nossa Senhora, o Pedrinho, né, daria metade lá de São Januário. Mas no caso do Palmeiras, não. Então, é muito bom para o futebol brasileiro e para o mercado da bola aqui do Brasil que hoje a gente consiga observar clubes com essa força econômica para fazer frente a esse tipo de proposta. Eu discordo em partes. Eu acho que 25 milhões de euros faz falta para qualquer clube, o Piperno. Eu acho que faz diferença para qualquer clube. Eu concordo com você que 10 milhões de euros, 15 milhões de euros, dá para um Palmeiras, para um Flamengo falar, meu amigo, vai pastar. Agora, 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, cara, eu acho que é um valor alto para Flamengo, é um valor alto para Palmeiras, é um valor alto para qualquer clube. Ô, Pilhado, tá? É menos, por exemplo, do que o Palmeiras ganhou agora no Super Mundial. E outra coisa, não é que não faz falta. Mas é mais do que o Palmeiras usou para trazer um jogador que estava na Europa, o Vitor Roque. Pagou 25,5, né? Mas sem bônus. Os bônus são aí um rendimento futuro, mas você vê. É claro que é um jogador mais velho, tem tudo isso e tal. Mas, veja só, não é que esse dinheiro não vá fazer falta, mas não vai mudar a vida do clube também, né? É um dinheiro importante, é óbvio que é, né? Pagaria o Vitor Roque, por exemplo. Mas a questão é, o Palmeiras coloca na balança, bom, no curto prazo, eu tenho Libertadores e Brasileiro para jogar, eu vou rapidamente arrumar um jogador desse nível? É difícil. Então, para abrir mão de um jogador desse nível, eu tenho que ganhar muito. Tem que ser muito bem recompensado. Eu confesso para você que há muito tempo eu vim achando que depois do Mundial o Palmeiras não veria mais o Richard. Eu até achei que no jogo lá contra o Chelsea o Richard Rios tinha se despedido do Palmeiras. Fico surpreso do Palmeiras não ter fechado essa venda ainda. Mas também mostra a força econômica do clube que hoje é capaz de rechaçar uma oferta desse tamanho. Só trazendo aqui a informação, tá? O Palmeiras recusou essa primeira proposta oficial, né? A Roma ofereceu 25 milhões de euros, cerca de 163 milhões de reais, mais 5 milhões de euros, 33 milhões de reais por performance, tá? O Palmeiras respondeu que só chega a um acordo a partir de 30 milhões de euros fixos, ou seja, nada de bônus, e não está disposto a abrir mão dessa condição. Aí, só trazendo aqui a porcentagem de cada um, o Palmeiras tem 70% do passe do Richard Rios, Guarani 13%, 13,34%, Flamengo 6,66% e o jogador 10%, né? O staff do jogador. O Richard Rios, ele é apontado como favorito na lista de reforços do técnico Gasperini para a próxima temporada. Gasperini, o que eu mais gosto, o técnico que eu mais gosto lá da Itália. Assim, o Gasperini, ele quer, o Wesley quer o Richard Rios. Olha aí, ele tem então a paixão do Piperno. Olha só, é o técnico que o Piperno mais gosta,
foi o técnico do Atalanta, né, que fez o Atalanta ser sensação, né, lá no futebol italiano, até no futebol europeu. Ele quer o Rios e o Wesley. Eu acho que se o jogador não sair dessa vez para a Europa, deve ficar incomodado. Mas também que se dane, né? Ele assinou o contrato, quem manda é o Palmeiras. E a Leila, mais uma vez, mostrando que ela é firme, né, Bruno? O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai vender o jogador, mas não agora, porque a janela está abrindo agora. Ainda tem muito tempo, ainda tem um mês aí praticamente de janela de transferências aberta. E eu acho que o Palmeiras acho que o raciocínio foi não vender na primeira proposta, porque tem uma janela aí pela frente e pode aparecer uma proposta um pouco maior. Não acho que vai ser muito maior. Acho que o Richard Rios, o valor ali entre 25 e 30 milhões de euros. Acho que não vai sair disso, que é um belo valor. Então, eu imagino que a negativa foi mais pelo momento, né? A janela abrindo agora. E o Palmeiras vai aguardar para ver o que aparece nas próximas semanas. O jogador está bem valorizado já desde o ano passado, principalmente na participação dele na Copa América e agora também na Copa do Mundo de Clubes, porque a Roma, ou um time como a Roma na Itália, um time de médio para grande na Itália, a Roma na próxima temporada não joga a Champions League, joga a Europa League. É um time que de vez em quando joga a Champions League, mas muitas vezes não está na Champions League, como não estará na próxima temporada. A Roma, ela não faz normalmente esse tipo de investimento em um jogador aqui do futebol brasileiro ou sul-americano. A Roma, tanto que hoje a Roma não tem um jogador brasileiro no seu elenco. O Rios, no caso, é colombiano, mas sairia aqui do futebol brasileiro. Porque normalmente os times não pagam esses valores por atletas que estão no Brasil, com algumas exceções. E acho que a exceção vem dessas duas competições que o Rios disputou e que teve uma exposição maior do que o normal. A Copa América, pela Colômbia, e agora a Copa do Mundo de Clubes pelo Palmeiras. Então, a Roma, não é que ela não tenha a condição de pagar 25, 30 milhões num atleta. Na temporada passada, a Roma pagou cerca de 30 milhões de euros pelo Dovbyk, centroavante ucraniano, que estava no Girona, da Espanha. O Girona, na temporada retrasada, fez uma ótima campanha no espanhol e o ucraniano foi um dos artilheiros do campeonato. A Roma pagou um pouco mais de 30 milhões de euros por eles. Então, eles têm condição de fazer um tipo de compra com esse valor. Mas eles não faziam aqui no Brasil. E, com certeza, o Mundial e a Copa América colocaram o Rios num patamar, que normalmente eles viam, não vale pagar 25, 30 milhões num jogador do futebol brasileiro. Normalmente ele sai por um valor menor e depois, na Europa, ele ganha uma valorização. Mas essa exposição da Copa do Mundo de Clubes, com certeza, jogou o valor do Rios para cima. Tem o John Arias, que o Wolverhampton estava disposto a pagar 20 milhões de euros. Dentro do normal, ninguém pagaria 20 milhões de euros por um jogador com a idade do John Arias. Mas a exposição na Copa do Mundo de Clubes, e no caso do Arias também vale a Copa América, pela mesma seleção do Rios, com certeza jogou o valor lá para cima, e são negócios que não vinham acontecendo por esses valores diretamente aqui para o futebol brasileiro. Né? O Bruno lembrou aí o fato do Richard, do Arias. É outra situação que parece que o Fluminense vai negar, gente. Ou seja, os clubes brasileiros eles estão começando a bater o pé, né, com relação a essas propostas da Europa. Eu tô vendo aqui, sobre o Richard Rios, que é o seguinte, sobre o John Arias, que é o seguinte: o Fluminense se reuniu com o Wolverhampton, tá, para negociar a venda do Arias. O próprio havia pedido para ser negociado. O Arias quer jogar na Europa, tá? Já que é um sonho dele estar na Premier League. Só que, apesar disso, o Fluminense recusou a primeira proposta do time inglês na casa dos 20 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, de 130 milhões de reais. O Fluminense deseja ficar com uma maior fatia da operação, já que tem 50% dos direitos econômicos do Arias, enquanto os outros 50% são do Patriotas. Nos bastidores, a negociação é tratada como provável. A própria torcida do Fluminense tem feito campanhas nas redes sociais para não vender o Arias por 20 milhões de euros. Realmente, eu acho o Arias hoje o melhor jogador em atividade no Brasil. Só que ele é mais velho que o Richard Rios, né, o Raí? E aí, os dois clubes têm razão de estar batendo o pé. Os clubes brasileiros mostrando que não vai ser mais aquela coisinha da Europa vir escolher o valor e tirar jogador, né?
É isso, boa tarde, Pilhado, um abraço para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Esse caso do Fluminense, eu acho que tem 2 pontos aí na questão do Arias, né? O valor é muito bom, 20 milhões de euros, pela idade que o jogador tem, né? O Arias tem 27 anos. A gente tem visto nos últimos anos cada vez mais um movimento de clubes que vêm ao futebol brasileiro, os grandes da Europa, e contratam jogadores muito jovens, quase que saindo da base, né? Nos primeiros passos no profissional. E a gente tem vários exemplos de vários times diferentes. No Palmeiras, o Hendrick, o Estevão, no Flamengo, o Vinícius Júnior, o próprio São Paulo lá atrás com o David Neres, com o Luiz Araújo, jogadores que estavam começando, dando seus primeiros passos nos times profissionais e já estavam ali vendidos. O Corinthians, por exemplo, tem um lateral, o Denner, que ele já está vendido para o Chelsea. É um jogador que tem 16 anos, vai completar 18 ainda no ano que vem, ele faz 17 esse ano, 18 no ano que vem, então ele só vai no ano que vem para o Chelsea. Então, você tem esse movimento dos clubes vindo buscar cada vez mais cedo para terminar a formação desses jogadores na Europa. E nos últimos anos, a gente tem visto alguns jogadores que se destacam e um pouco mais velhos também tem um mercado aí interessante para sair daqui e jogar na Europa. Então a gente teve, por exemplo, o Andreas Pereira no Flamengo. Ele fez ali teve uma trajetória no Flamengo, já não era um jogador tão jovem assim e foi vendido para a Premier League. Foi jogar no Fulham. Claro que ele já tinha um histórico, já tinha jogado por lá. Então, acho que a gente tem os 2 casos, né? Mas a elite, né, os principais clubes da Europa, eles vêm buscar cada vez mais cedo. Para outros, acaba que, entre aspas, né, sobra esses clubes que são uma porta de entrada na Europa para que depois eles possam jogar em outras equipes. No caso do Arias, eu acho que o valor é muito bom, mas a perda técnica é muito grande para o Fluminense, né? Do ponto de vista que, para você conseguir uma reposição, é muito difícil no mercado. O Fluminense é um clube que tem ali questões financeiras, não está tão saudável quanto Palmeiras e Flamengo e deve usar parte do prêmio que recebeu na Copa do Mundo de Clubes para pagar algumas dívidas, né? Muita coisa vai ficar retida em impostos, outra parte em premiação de jogadores e o que sobrar desse valor, acredito eu que vai ser usado para o pagamento de algumas dívidas, para sanear algumas questões que o clube tem. Então, eu acho que abrir mão de um valor tão alto por um jogador já tão mais velho pode ser difícil de conseguir mais adiante uma outra venda por algo tão próximo, né? Por esse histórico das vendas de jogadores que saem daqui tão jovens. Eu acho que o Fluminense poderia aproveitar sim esse momento, né? E esse valor, essa proposta do Wolverhampton para vender o Arias. Entendo que ele é um jogador imprescindível, que vai ser muito difícil repor, que talvez ele valha mais do que os 20 milhões de euros, mas também a gente precisa analisar o mercado e visualizar que é difícil um clube buscar um jogador já com uma idade tão avançada, né, 27 para 28 anos, e pagar mais do que esse valor. No caso do Rios, eu acho que tem muito a ver com o que o Bruno disse no sentido da exposição dele em grandes palcos, né? Ele jogou muito bem a Copa América pela seleção colombiana, vice-campeã, e foi muito bem pelo Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Isso faz com que o jogador seja ainda mais valorizado, né? E que ele possa ser vendido por um valor mais alto do que a média, mais alto do que a idade e a trajetória dele talvez poderiam fazer a gente imaginar que ele valesse ou que pudesse ser vendido, né? No caso do Palmeiras, eu acho que tem muito essa relação do clube estar bem financeiramente e não precisar fazer uma venda com pressa, rápido, de qualquer forma. Eu até tive nessa semana alguns contatos com os colegas portugueses, porque o Rios também interessa aos clubes de lá. E aí a gente conversando, trocando ideias, eu falei sobre essa questão do Palmeiras querer 30 milhões de euros e a pessoa com quem eu conversei me disse que para clubes portugueses 30 milhões de euros é impossível. Eles não vão pagar 30 milhões de euros por um jogador que atua no futebol sul-americano com essa idade, porque na visão deles não tem revenda. Não dá para você comprar e daqui a alguns anos vender, como fez... Por exemplo, o Porto, o Benfica, ele contratou o Carreiras, que foi vendido para o Real Madrid. Ele pagou 5 milhões de euros no Carreiras e ele foi vendido por 50 para o Real Madrid. Mas é um jogador de 22 anos. É diferente, né? Essa relação. A idade do Rios já não permite tanto essa revenda mais adiante. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para esses aspectos no mercado, né? Entender valor, entender idade, entender revenda mais adiante. E o que esse cara pode entregar esportivamente agora. Quando você contrata o Rios, você espera um resultado imediato e não uma revenda futura. Quando você contrata o Wesley, você espera uma revenda futura. Então, acho que são questões diferentes. No caso do Fluminense, acho que é um bom negócio fazer. E no do Palmeiras também. 30 milhões de euros pelo Rios, 25 mais 5 de bônus. Eu não sei se o Palmeiras vai encontrar uma outra proposta tão boa como essa. Você acha que a Roma não aumenta? Não, acredito que não.
A Roma não deve passar desses 25 mais 5. Muito pouco provável. E aí tem que ver, né? Porque o Palmeiras ele bate o pé, mas aguardando um aumento. O jogador vai pressionar o Palmeiras, é óbvio que vai. O jogador recebendo uma proposta de 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bônus, um salário muito maior, né? Porque vai para ganhar muito mais na Europa, até porque o salário é em euro. Cara, vai ter uma pressão. E aí pode ser que o Palmeiras ceda. Não sei se vai ceder, porque não tem muito a cara da Leila. Agora, é aquilo que eu falei do Gerson. Vai vender por 25 milhões de euros. Vale, tem que vender, não tem jeito. Mas será que contrata um substituto à altura com esse valor? É difícil. E você não encontra jogadores no nível do Richard Rios, do nível do Gerson, mas eu considero, para a idade que tem o Richard Rios, se eu não me engano 24, né? Para a idade que tem o Richard Rios, 25 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus, eu considero irrecusável. Vamos ver se o Palmeiras vai continuar batendo pé e vai continuar sem negociar. Só que aí eu pergunto para você, ô Fábio Piperno, concorda com o Raí? Você acha que time nenhum, clube nenhum europeu vai pagar mais de 25 milhões de euros pelo Richard Rios ou não? Ou dá? Ou o Palmeiras está batendo pé porque acredita que possa vender por 30? Também pode ser o seguinte, não quero vender. Então, se eu não quero vender, eu boto num preço que ninguém vai pagar. Está muito claro que o Palmeiras não tá muito longe de querer liquidar o jogador, né? Então, veja, como é começo da janela, dá para esperar um pouquinho mais. Porque tem uma coisa, Pilhado, se o Palmeiras... Quem é que garante que não apareça mais alguém na própria Itália, né? Se falou, inclusive, lá atrás de algum interesse da Inter de Milão, né? A Inter é um time que um clube que está reformulando algumas peças, até porque tá perdendo jogador no meio campo, né? Sai agora o Çalhanoğlu e pode ser que faça outras alterações no meio campo, né? Talvez até alguém para a vaga lá do Mkhitaryan. Então, veja, dá para esperar um pouco mais. O Palmeiras não tem urgência em fazer esse negócio. E tem um outro detalhe, e aí vale também para o Fluminense. O que acontece é que o jogador e o staff dele tem 10% disso aí. Certamente, um negociador experiente e de bolso cheio, como é o caso do Palmeiras, barra Leila, provavelmente ou certamente chegariam lá para o staff do jogador e falaram, tá bom, eles não vão chegar naquilo que eu quero, mas eu também só faço negócio se vocês abrirem mão de parte, né, dessa fatia de vocês. Isso às vezes acontece. Da mesma forma que o Fluminense, e eu já ouvi isso, não é que o Fluminense esteja totalmente avesso à possibilidade de vender o Arias por 20 milhões. É que o Fluminense não queria pagar os 10% lá para o Patriotas. E vejam só, né, para o Patriotas, claro que ele está sonhando com metade do valor do Arias. Mas se o Fluminense chegar lá para o Patriotas e falar, tá bom, é o seguinte, Patriotas, ou vocês abrem mão de uma parte disso aí, ou não tem negócio e ninguém ganha nada. Porque vejam só, você colocar 4, 5, 6 milhões de euros na vida do Patriotas, provavelmente é dinheiro que esse clube nunca viu na vida e pode mudar a vida do clube. Então, certamente, o que o Fluminense está jogando pesado é para fazer mais dinheiro, pegar uma fatia maior desses 20. Talvez o Fluminense saiba que o time inglês não vai além dos 20. Agora, o Fluminense força o jogo, é do outro lado. Da mesma forma, o Palmeiras, pode ser que ele não consiga chegar aos 30 milhões, mas certamente o Palmeiras vai querer partir para cima de parte desses 10% que o Richard Rios e o staff dele detêm.